Nós agradecemos a Deus mais esta oportunidade que Ele nos concede de juntos refletirmos sobre o Evangelho do Cristo Jesus, que vem nos trazer novas direções para as nossas vidas, novos conceitos, nova esperança e determinação. Hoje, em especial, nós vamos refletir sobre uma passagem de carta de Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7. Trouxemos alguns versículos, do versículo 10 ao 22. Então, vamos seguindo Paulo, quando ele nos diz assim, no versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, Paulo inicia dizendo que aquele mandamento, aquela lei, né, que chegou para a vida, a princípio ele achou que fosse para a sua morte, para a sua tristeza. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 16, ele nos traz alguns esclarecimentos em torno deste versículo. E Emmanuel nos lembra alguns pontos, a começar pelo seguinte. Ele fala assim: se nós fôssemos perguntar ao grão de trigo o que ele nos diz a respeito do moinho, né? Certamente que o grão de trigo diria que o moinho é uma casa de tortura, que aflige, que traz sofrimento, que traz dor. Mas, se observarmos, ao final, o trigo sai aprimorado em forma de pão para alimentar muitos. Se fôssemos perguntar à madeira o que ela acha do serrote, certamente que ela diria que o serrote é o algoz de todos os momentos. No entanto, o serrote torna a madeira delicada, útil, com contornos, né, mais apropriados para a utilidade para todos nós. E assim, então, a alma, a luta nossa no dia a dia. Se a criatura humana ela fosse falar, diz Emmanuel, a respeito da nossa condição na carne, ele fala que nós iríamos dizer, muitas vezes, impropriedades. Se fôssemos falar a respeito do que pensamos sobre a dor, nós traríamos disparates verbais. E se fôssemos falar do que pensamos sobre as dificuldades que nos surgem na vida, Emmanuel fala que certamente nós iríamos derramar fel, derramar lágrimas, derramar reclamações a respeito das dificuldades que nos surgem. No entanto, é imperioso nós lembrarmos que o corpo disciplinado, o sofrimento purificador e o obstáculo que muitas vezes nos asfixia a felicidade, sempre nos fazem sair mais robustos, mais esclarecidos para a vida, mas não só para a existência atual, mas para a vida imortal. Então, nós não devemos nos perturbar diante da luta. É certo que por vezes ela pode nos trazer lágrimas, ela pode nos trazer dor, mas ela não deve trazer perturbação, não deve trazer desequilíbrio. É importante nós observarmos, isto é, nós termos olhos de ver, porque aquilo que parece derrota, muitas vezes é vitória. O que parece que está nos levando à morte, nesse sentido de morte, a tristeza, né, é na realidade contribuição para o nosso engrandecimento para a vida eterna. Então, Paulo continua escrevendo aos Romanos, e no versículo 12 ele diz assim: assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, ele fala que a lei é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Porque a lei que antes de nós termos olhos de ver, nós pensávamos ser para nossa tristeza, para nossa aflição, quando tomamos conhecimento dessa lei e pensamos, mas essa lei não vai ser boa para mim, essa lei vai me trazer perturbação, vai me trazer incômodo, vai me tirar do meu hábito. Antes, quando nós pensávamos assim,
Nós hoje descobrimos que, na verdade, a lei que surge, o mandamento divino que nos surge, é para a nossa vida, isto é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento, para a nossa conquista espiritual, para nos tornarmos criaturas um pouco mais elevadas em espírito. E são bens que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não leva. São conquistas que nós vamos levar para toda uma vida. Então, quando Paulo nos fala, com muita justiça, ele nos fala, então, se a lei vem para trazer tudo isso de bom, ainda que a princípio, no começo, eu me sinta um pouco desajustado com ela, mas então a lei, ela é santa, é justa e é boa. E ele continua no versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, olha as reflexões de Paulo, porque aqui, então, começa o nosso título, que é o conflito interior. Então, vamos repetir a reflexão que Paulo estava fazendo naquele minuto que redigia essa carta. Olha como é que ele fala. Porque o que faço, não o aprovo. Quer dizer, eu faço coisas que eu não aprovo. Pois o que quero, o que eu desejo fazer, isso não faço. Mas o que aborreço, o que me aborrece, o que me inquieta, isso faço. Então, quer dizer, nós estamos vindo nesta existência ou trazendo de outros tempos para cá, nós estamos vindo com hábitos. Nós trazemos de muito tempo hábitos, nós nos condicionamos em comportamentos, ideias, conceitos. No entanto, chega agora, nós temos conceitos novos. E são conceitos que desaprovam alguns hábitos nossos. Eles vão de encontro aos hábitos que trazemos. Então, aí surge o conflito interior. O hábito velho que estamos trazendo e agora com um conceito novo, que traz algo que vai de encontro com esse hábito nosso. Então, nós queremos hoje realizar esta lei nova que nos chega, essa informação que acabamos de receber do mandamento divino, que antes, quem sabe, nós não nos lembrávamos dele. Mas nós queremos realizar este conceito novo, esse aprendizado novo, mas ainda agimos conforme os velhos hábitos, os velhos conceitos. Então, aquilo que eu faço hoje, eu não aprovo, pois o que eu quero, que é o quê? Que é seguir esse novo conceito que nos surge, o que eu quero, isso eu não faço, mas eu faço aquilo que me aborrece, eu faço aquilo que me incomoda. Então, nós temos essa orientação nova, mas de repente continuamos fazendo a mesma coisa conforme vínhamos fazendo antes. E às vezes até dizemos para nós mesmos, nossa, mas parece que eu não aprendo, eu sei o que é certo, mas eu não faço, né? Eu sei o que é correto, mas eu não consegui mudar ainda. Mas é porque nós repetimos tanto durante tanto tempo na nossa existência, aquela forma de ser que se tornou um condicionamento. E hoje, com o conceito novo, aquilo que eu quero, eu não faço, como disse Paulo. Isto é, eu ainda faço o que me causa desprazer, o que me causa inquietação. E às vezes até coisas que nos causam repugnância. Não é possível que eu fiz isso, não é possível que eu disse aquilo. Como é que pode eu ter feito uma coisa daquela? Como é que pode eu ter dito aquilo? Eu sou totalmente contra falar desse jeito, né? Mas é por quê? Porque nós estamos naquela fase de começar uma mudança, de começar a modificar, mas ainda estamos habituados a agir da velha forma. Então segue Paulo no versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então, olha Paulo nos ensinando que se o homem interior, se a nossa consciência acusa que o que estamos fazendo é incorreto,
Então, nós estamos admitindo que a lei que me diz que isto é incorreto é boa, é correta e é santa. Olha, vamos ler de novo o versículo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Isto é, admito que a lei é boa. Se eu não quero fazer, se minha consciência diz que eu estou fazendo algo e eu percebo que o que eu estou fazendo não é certo, ou o que eu penso em fazer não é certo, então eu estou admitindo o quê? Que esta lei que chegou é boa, realmente. Aquilo que eu pensei em fazer não é correto, apesar do desejo de fazer. Então, este é o conflito que pode acontecer conosco quando nós fazemos algo e a consciência acusa o erro, ou quando nós pensamos em fazer algo e a consciência acusa que é um erro. E se acusa é por quê? É porque então nós já conhecemos a lei. Porque se não conhecêssemos a lei, poderíamos, como outrora lá no passado, pensar que era certo e ficarmos tranquilos em fazer, porque pensávamos que era correto. Então estávamos bem fazendo daquela forma. Mas hoje que chegou o mandamento, hoje que chegou a lei, e a conheço, já me incomoda agir assim, porque eu sei que não é correto. Por quê? Porque nós já conhecemos a lei. Então o versículo 17 fala: de maneira que agora que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo fala que ele sabe que é incorreto, mas aquele mal que ainda existia nele ainda fazia. Nós sabemos que é incorreto, mas aquele mal que ainda existe em nós é que faz. Mas, no fundo, não sou eu que desejo fazer, mas é esse mau hábito, esse mau condicionamento que venho trazendo. Mas que, continua no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, nós vamos repetir esse versículo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, eu quero acertar, mas não consigo realizar o bem. Então, mais uma vez, Paulo reforça que tem o querer na alma e que sua consciência diz o que é certo fazer. E nós buscamos no Livro dos Espíritos, questão 621, a seguinte pergunta que Kardec faz aos benfeitores: onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores espirituais respondem: na consciência. Foi na nossa consciência, meus queridos irmãos, que Deus escreveu com todo o seu amor, na qualidade de pai que ama profundamente os seus filhos, foi na nossa consciência que ele escreveu as suas leis. Toda a sua criatura tem registrada na sua consciência esta carta das leis divinas. E a questão 621 tem um subitem, item A, que pergunta o seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se nós trazemos em nossa consciência toda a lei divina, que necessidade tem então dela ter que ser revelada para nós, se ela já está em nossas consciências? Então os benfeitores respondem que é porque nós esquecemos, nós muitas vezes também desprezamos. Então Deus, na sua bondade infinita, no seu amor profundo e magnânimo, ele quis que as leis nos fossem lembradas, porque andávamos esquecidos ou porque andamos esquecidos da lei. E a intuição, ela vem e nos revela com muita sabedoria que, quando nós estamos aqui no corpo físico, perdemos um pouco da sensibilidade
perdemos um pouco da percepção de entender melhor o pormenor das situações. De modo que, muitas vezes, nós acabamos não percebendo as irradiações que vêm da própria intuição que chega até nós. Então, muita vez, acabamos por não ficarmos, não estarmos despertos, né, para perceber essas radiações que vêm pela luz divina a nos iluminar os caminhos e nos mostrar de forma clara o caminho certo, o caminho ideal. E muitas vezes nós acabamos por desprezar, né, de forma inconsciente, esses caminhos que estamos escolhendo na vida. Por quê? Porque é hoje a nossa modalidade de vida, é hoje a condição que nós nos encontramos, porque nós estamos despertando aos poucos os talentos divinos em nós. Estamos gradualmente despertando os talentos divinos em nós. Então, nós estamos devagar, mas sempre, passo a passo, mas sempre, nós estamos despertando aos poucos. E esse se despertar, ele acaba se dando, com certeza, para todos nós, mas ele é gradual. Então, se hoje nós estamos numa condição em que, muitas vezes, a lei vem na nossa consciência e nos mostra o melhor caminho, mas porque estamos distraídos, ou porque acabamos pensando de forma equivocada e escolhemos outros caminhos, nós acabamos, de repente, cometendo algum tropeço. É a condição que nos encontramos hoje. Mas se nós perseverarmos, se nós dermos continuidade, gradualmente nós vamos aprendendo, gradualmente nós vamos crescendo, gradualmente nós vamos conhecendo aquele que realmente é o melhor caminho para seguir, no convívio com aqueles que estão à nossa volta, no nosso lar, no convívio com aqueles que estão junto a nós, no nosso trabalho, em algum momento que vamos às ruas, que convivemos com a sociedade, com os amigos. Às vezes, cometemos tropeços, cometemos equívocos, mas se nós buscarmos ficar cada vez mais atentos ao que a nossa consciência, ao que a nossa intuição nos diz ser o melhor caminho, cada vez esses equívocos vão diminuindo no nosso dia a dia, porque estamos aprendendo. Somos criaturas, alunos aqui neste mundo, nessa grande escola, nesse grande hospital de Deus, que estamos em aprendizado. É por isso que estamos aqui, por isso também. Mas também estamos aqui para sermos colaboradores de Deus, do Cristo no mundo, fazendo a nossa melhor parte acontecer no nosso entorno, com todos aqueles que estão próximos a nós. Então, a lei estar em nossa consciência, ela nos dá segurança profunda das direções que nós devemos seguir. Distraídos, às vezes, não percebemos, mas ela nos acusa, ela nos mostra o melhor caminho que nós devemos seguir. E se nós queremos melhorar a nossa vida, vamos buscar sempre estarmos voltados para as orações, para a prece. Vamos buscar vigiar, vamos buscar pensar sempre o melhor, pensar sempre no sentido mais positivo da vida, mas não no sentido de pensar positivo, no sentido de nos iludirmos, mas pensarmos positivo, por quê? Porque o melhor, por afinidade, ele também chegará até nós por aquelas ondas de luz que Deus desprende dele em favor daqueles que estão em busca dele próprio, do próprio Pai. Quando estamos em busca de Deus, ainda que tropeçando, ainda que errando, ainda que cometendo equívocos, mas se o nosso desejo é acertar, se desejamos vencer as próprias dificuldades, se desejamos superar
estes próprios conflitos que nos chegam, porque vínhamos agindo, né, com hábitos velhos e desajustados com a lei, mas hoje conhecemos o que é certo e queremos inserir o certo na nossa vida e deixar para trás aquilo que não é bom, certamente que o Pai, vendo os seus filhos, desejando acertar, desejando crescer, desejando ser melhores, ele envia multidões para nos ajudar. Ele envia amparo numa amplitude, numa dimensão de amor que só vivendo esse amparo, só vivenciando esse amparo, é que realmente conseguimos entender como que Deus age em nossas vidas, porque isto é a pura realidade da vida. Como que Ele nos ajuda nas horas que nós mais precisamos. Ele nos ajuda, nós não estamos esquecidos no mundo. Nós temos todo o amparo, mas às vezes não percebemos porque andamos por vezes distraídos. E quando a criatura anda distraída, ela está sujeita a tropeçar, está sujeita a ter os seus olhos vendados por ela mesma e não perceber a sua volta e não perceber o bem que vem do universo em favor de todos nós, do bem que vem de Deus em favor de todos nós. Então, no versículo 19, Paulo fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, pronto, eu já quero fazer o bem. Ele fala, olha, porque não faço o bem que quero? Então, se antes, lá no passado, nós não queríamos fazer o bem porque optávamos exatamente pelo que era equivocado, hoje Paulo já coloca, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, esse ainda faço. Mas eu posso vencer, eu posso, pela perseverança, mudar isso. Eu posso modificar a minha vida naquilo que eu quiser. Eu preciso só escolher estes caminhos. Eu preciso só, nesse caminho da vida, escolher o melhor caminho para o coração. E qual é o melhor caminho para o nosso coração? É esta estrada que nós devemos escolher. E cada um de nós vai refletir e pensar consigo mesmo qual o melhor caminho que eu devo escolher hoje, principalmente em relação a tal assunto da minha vida. Qual dificuldade estou vivendo hoje? Qual o melhor caminho que eu devo dar ao meu coração, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, hoje em minha vida? Diante do que vivo hoje, que porventura podemos dizer assim, talvez não esteja sendo fácil, qual o melhor caminho a seguir? Então, Paulo continua no versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E ele vem no versículo 21 e diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Para esse versículo, Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 136, nos explica. E Emmanuel nos explica assim, que os discípulos sinceros do Evangelho muitas vezes encontram conflito na sua própria natureza. Quer dizer, quando se importa com a lei e quando deseja cumprir a lei divina, encontra conflito, porque no fundo talvez não seja aquilo que nós queiramos fazer, mas entendemos que aquilo é o certo de ser feito. Então surge o conflito. E acabamos nos defrontando por enormes testemunhos. Naquele instante justo em que cabe à criatura humana, né, revelar a presença do Cristo, aquele companheiro maravilhoso que o Pai nos enviou dentro de nós, quando nos cabe dar esse testemunho de que eu trago Jesus dentro de mim e eu vou acertar, é nessa hora que uma palavra, uma atitude ligeira
nos trai diante da nossa própria consciência. Nós escorregamos em uma palavra, temos uma atitude que, por pequenina que seja, mas acaba nos traindo diante do próprio Cristo que queremos trazer dentro de nós. E essa palavra, essa atitude, acaba indicando o quê? Que aquela antiga fraqueza ainda existe em nós. Aquela palavra que deixamos sair, aquela atitude impensada, aquela frase mal colocada, que às vezes constrange o outro, que saiu, escapuliu. Eu não queria dizer, mas quando eu vi, já tinha dito. Acaba nos traindo e nos entregando. Ainda trazemos aquele velho hábito. Então, Emmanuel fala que a maioria do discípulo sincero, nesse momento, experimenta a sensação de vergonha e de dor. Mas olha só, por que sente a vergonha e a dor? De si mesmo, perante o Cristo. Por quê? Porque quer acertar, mas sabe que faltou com a lei de Deus. E descobriu que, apesar de conhecer a lei, ainda comete faltas. Mas Emmanuel fala que muitas vezes, quando agimos assim, a criatura humana acaba atribuindo esta falta aos nossos irmãos desencarnados, procurando naquele que seria, entre aspas, o inimigo exterior, quando, na verdade, nós deveríamos buscar sanar em nós mesmos, buscando no inimigo interior, sanar em nós mesmos a sintonia que me leva à sintonia com o mal. Isto é, ao invés de acusarmos aquele que está fora de nós, nós buscarmos pensar exatamente buscando encontrar dentro de nós, não no exterior, mas no interior, que mal trago que me leva a ter sintonia com aquilo que não é bom. Onde está esse mal em mim que me traz sintonia com aquilo que não é do bem? Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos ainda numa região muito distante de estarmos isentos das vibrações, das influenciações adversas. Quais são essas regiões que hoje nos encontramos, que estamos falando nela? São as regiões mental, a região física mesmo, dos lugares onde estamos, e a condição espiritual. Todas essas três acabam, nos revelando para nós mesmos que ainda nos encontramos um pouco distantes de estarmos isentos da sintonia com o que não é bom. A partir do princípio de nós mesmos. Ainda trazemos algo de equivocado em nós que nos traz sintonia com aquilo que não é bom. E é este inimigo interior que nós devemos buscar combater. Quando Paulo de Tarso, em outro momento, nos fala de nós combatermos o bom combate. Este é o bom combate. Buscarmos vencer em nós as próprias dificuldades. Buscarmos vencer o inimigo que ainda existe em nós, as faltas que ainda estão em nós. No entanto, é necessário verificar, com essa observação de Paulo, observarmos nós próprios, O que ainda traz essa sintonia? Quais são as atuais fragilidades que hoje trago em mim? E mais, como devo fazer para extingui-las de nós? Perdão, para extingui-las de nós. Então, enquanto nós nos mantivermos indiferentes, enquanto nós estivermos ainda trazendo teimosia, enquanto ainda não fizermos a autoanálise do conhece-te a ti mesmo, nós não vamos despertar. E precisamos fazer para despertar para essa renovação do campo íntimo, para que ele se converta, sim, numa zona de batalha e possamos, então, vencer em nós, vencer esse conflito que há em nós, como? Buscando tirar de nós o que não é bom e colocarmos em nós aquilo
que é bom. Então, diante de todo o bem que se nos surge hoje na vida, nós encontramos muitas sombras acumuladas do nosso passado. E o que são essas sombras? É esse lado escuro da nossa personalidade, é esse lado negativo que ainda existe em nós. E é indispensável, então, em nós o quê? Serenidade. Termos serenidade da nossa parte para que esse progresso não se perca. Precisamos estar serenos. Precisamos estar bem conosco para vencer ainda o que tem que ser vencido em nós. Mas fazer tudo de forma gradual, com equilíbrio, para que esse progresso possa acontecer de forma gradual. Progresso rápido, ele não acontece assim conosco. Então, passo a passo, vamos vencendo cada dia, né? A cada dia não basta o seu mal, a cada dia vamos vencendo em nós alguma coisa. E Emmanuel, então, ele vem neste texto encerrar dizendo assim: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, rumo à luz imperecível. E Paulo, ele fecha lá no versículo 22, para nós, dizendo o seguinte: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É este caminho que a lição deste dia de hoje está nos convidando. Este caminho de sentirmos prazer na lei de Deus, de buscarmos realizar a lei divina com prazer, com satisfação. Mas para chegar nesse momento de realizar com prazer, ainda que tenhamos que realizar nos forçando, porque sabemos que é o certo, então que assim seja, que seja assim. Sabendo que é o caminho certo, vamos buscar fazer, ainda que para isso tenhamos que agir ali raciocinado e com disciplina, até que em algum momento realizar as leis divinas será para todos nós uma grande satisfação, um grande prazer, e será tão espontâneo que nós não vamos ter que pensar em acertar, porque nós vamos agir acertando. Então vamos repetir o versículo quando ele fala: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Muita paz a todos.